vou chamar um brasileiro que passou 2 meses estudando na NASA. Márcio Flávio Dutra de Moraes. Ô Flávio, como é que é? Márcio ou Flávio? Ou Márcio Flávio? Márcio, como é que você conseguiu fazer pesquisa na NASA? Como é que você conseguiu esse fenômeno aí? Você me introduziu como sendo um cientista, mas eu sou aluno do 5º ano de Engenharia de Eletrônica do ITA. E o que aconteceu foi que existe um programa nos Estados Unidos chamado SLSTP, Space Life Sciences Training Program, Programa de Treinamento na Ciência da Vida Espacial. Esse programa já existe nos Estados Unidos há 8 anos e ele é feito só para estudantes americanos. Só que o que aconteceu foi que o ano de 1992 é o ano internacional do espaço. Então ele abriu para estudantes estrangeiros. Então abriu para Inglaterra, vários países, entre eles o Brasil. E o INPE organizou uma seleção. Participei da seleção e tive a felicidade de chegar aí para os Estados Unidos. Experiência fantástica. Quantos brasileiros foram nesse? Foram 3. 2 grandes amigos, o Marco Oliveira e o Savitri Aguiar. Você está com 23 anos? 23 anos. E você está estudando uma parte da engenharia dedicada exatamente à pesquisa espacial? Tem alguma coisa a ver ou não? Bom, a pesquisa espacial ela é muito abrangente e tem várias aplicações. Vou citar o que eu trabalhei lá nos Estados Unidos, que foi Electromyostimulation, estimulação mioelétrica. Isso é porque... estimulação? Estimulação mio muscular. Ou bio? Mio. Mioelétrica? De miofibrilas, de músculo. Certo. Bom, no espaço o que acontece é que o astronauta está em queda livre. Então, tudo está flutuando, então tudo começa a flutuar lá dentro, então ele não tem peso. Ou seja, carregar o que aqui na Terra corresponderia a um peso de 500 quilos ou carregar um copo, seria a mesma coisa. É a mesma coisa. Exato. Então, o que acontece é uma atrofia muscular. Os astronautas voltam com atrofia muscular? Voltam com vários problemas. Não só de atrofia, tem situações engraçadíssimas. Talvez a situação mais engraçada seja o sistema vestibular. Que é o seguinte, o sistema vestibular é o que dá orientação. Então, se eu rodo a cabeça, mesmo com o olho fechado, eu percebo que estou sofrendo uma rotação angular. O que acontece então é que... Quer dizer, você sabe que se fechar o olho e virar para a esquerda, você sabe que está virando para a esquerda. Isso. Você está num carro, mesmo de olho fechado, dormindo, você freia o carro, você sente que você está sofrendo uma desaceleração. Sim. Bom, o que acontece no espaço é que a mecânica de como funcionam esses canais semicirculares no sistema vestibular é que tem um fluidozinho dentro desses canais e quando eu giro esse fluido tem uma certa inércia e ele faz movimentar uns pelinhos. Vou chamar isso de pelinhos, uns hair cells. Esses pelinhos... Pelinhos, né? Pelinhos. E esses pelinhos dão a mensagem ao cérebro de que você está sofrendo uma rotação angular. O que acontece é que no espaço... Isso fica colocado... Desculpe, sem querer te interromper e já interromper, mas só para esclarecer. Isso fica dentro do ouvido. Da região exatamente. Perfeito. E o que acontece é o seguinte, como lá não tem... Como está tudo... Nós estamos em ambiente de microgravidade, que a gente chama aqui de zero gravidade, tudo flutuando, esse sistema não funciona direito. Ou seja, quando você roda a cabeça, esse fluido adquire uma certa inércia, então eu rodo e paro, mas o fluido fica lá. Continua rodando. Então o astronauta tem a sensação que ele está rodando mesmo parado. Quer dizer, ele tem uma labirintite constante. Exatamente. Então, e ele enjoa? Enjoa, vomita os 3 primeiros dias, 4 primeiros dias. É impressionante. Vomita? Vomita. E fica aquela coisa flutuando na frente dele? Tudo ali em cima. Que coisa horrorosa. É impressionante. Bom, o que acontece é o seguinte, então o que o cérebro faz? Ele desliga o sistema vestibular. Simplesmente desliga. Então o astronauta só começa a ter orientação sensitiva ocular. Ou seja, o que ele vê, ele vira para cá, porque ele está vendo o objeto que ele quer pegar, etc. Mas ele tem consciência disso? Tem consciência disso. O que acontece é o seguinte, quando ele volta para a Terra, ele ainda está com o sistema vestibular desligado, esse sistema de orientação. Então, quando ele vai tentar fazer uma curvinha, como é que nós fazemos essa curva? Nós vamos fazer uma curva qualquer numa esquina, quando a gente vira, esse nosso sistema vestibular, ele nos inclina o corpo e nós fazemos a curva facilmente. Mas o astronauta está desligado, então ele sai pela tangente. É engraçadíssimo. Ele tenta fazer uma curva e bate na parede. E vai andando reto? E vai bater na parede. E sai deslizando e bate na parede. É engraçadíssimo. Eu observo com os astronautas... Engraçadíssimo para quem está vendo. Para quem está vendo, claro. Para ele não faz isso. Não. Rindo.
Para ele desce da espaçonave com as pernas um pouco abertas. Observe isso. Ele sai da espaçonave, ele já está preocupado em cair. Então ele já vai andando com as pernas um pouco mais abertas, assim, para evitar. Mas isso, com quanto tempo no espaço isso já acontece? Esses voos do Space Shuttle, que é a Challenger, que explodiu e tal. Esses voos, eles ficam, em geral, 15 dias no espaço e já voltam com esse... Sei, mas, por exemplo, na primeira ida à Lua, né? Só a viagem de ida e de volta. Quando ele voltou, ele já estava sofrendo essas disfunções? Já tinha problemas desse tipo também. Já? Já. Que coisa. É pouco tempo, 15 dias. Quando ele chegou na Lua, ele já estava meio besteirão, então? Não, ele ainda está no ambiente de microgravidade, então não é nenhum problema. Isso enquanto não, mas aí ele já está sofrendo a gravidade da Lua. Quando ele está na Lua... Quando ele desceu, exatamente. Mas é 1/6 da gravidade. Não é, os efeitos, quando você volta para a gravidade de 1G, que é aqui, são muito mais drásticos do que na Lua, pelo fato da gravidade ser reduzida. Algumas coisas comoventes, como as experiências foram feitas na Lua, provando teorias do Galileu, como o negócio do martelo e da pluma, né? De soltar os dois, e que os dois descem iguais. E descem igualzinho, né? E chegam ao chão no mesmo momento. E eles levaram a pluma e o martelo para provar uma teoria do Galileu, né? Exatamente. Uma coisa linda. Agora, e a atrofia muscular é séria? É séria. Tem problemas sérios de atrofia muscular. Para 15 dias, isso não é problema. O problema é quando ele resolve ficar um ano e pouco, que é o caso do cosmonauta, do russo. O americano chama de astronauta, o russo chama de cosmonauta. Briguinhas políticas. O que será isso? Eu não sei. Quando eles voltam, depois de um ano, eles têm que fazer uma fisioterapia intensa? É problemático. Eles fazem no espaço ainda, né? Eles levam o seu aparato de musculação para fazer ginástica no espaço, para não voltar com problema sério de atrofia muscular. Eles têm que fazer ginástica? Tem que fazer. Aí não tem o problema Não, é exatamente o que eu estava estudando, porque quando você faz muita ginástica no espaço, por exemplo, nesse voo da Challenger, esse voo da Space Shuttle, eles ficam 15 dias só. Então, para ele fazer exercícios com aparato de musculação, ele sua muito, etc. E ele não toma banho nesse período, né? Quer dizer, fica cheirosinho. Ele não toma banho e sua? Exato. Então, a ideia é evitar que ele sue. E, contanto, ele tem que fazer o exercício para evitar a atrofia muscular. Então, o que a gente está fazendo é colocando... É um problema sério. E outra coisa, não adianta ele levar peso. Tem que ser um aparelho especial, porque o peso lá não pesa nada. Não pesa nada, ele não faz nada. O que a gente estava fazendo, colocando 2 eletrodos no músculo dele e botando um choque. E botando uma tensão, e com essa tensão, esse sinal de onda, ele contraiu o músculo. Então a gente eletrocutava o cara e ele contraiu. Que vida fácil essa do astronauta. Ele estava lá em cima, de vez em quando... Ele dá um choquezinho e fica beleza. Ficava quietinho, que tesão bobo isso. Que coisa louca isso. E já que eu falei em tesão aqui, se falou muito da possibilidade de experiências sexuais, né? Quando foi um casal que foi agora... Se havia possibilidade de relações sexuais no espaço e não passou nem pela cabeça deles. Mas não teria o menor problema, né? Bom. Teria. Bom, você imagina a lei da ação e reação, né? De Newton. Então o que aconteceria é que na primeira eles iam um para cada lado. Um colado numa parede, o outro no outro. Mas isso dá para resolver, bota um elásticozinho, alguma coisa, prendendo os dois. Porque senão pela... lei da ação e reação do Newton, quando encostasse um já ia para um lado, outro. Quando um desse, quando fosse na primeira já... Tinha que ser uma coisa rápida, foi bom para você também! Nem ejaculação precoce, nada disso. Que coisa impressionante! Esse negócio do sistema vestibular, do sistema vestibular, quando ele volta, quanto tempo ele leva para... A readaptação... Para se readaptar às esquinas? Para esses 15 dias no espaço é rapidíssimo. 2 dias, 1 dia, até no final do dia já estão... Beleza. Um ano? O cosmonauta, o problema é que... o cosmonauta nós não temos documentação dos soviéticos. Mas provavelmente ele não voltou até agora, ainda está, né? Já tem um problema de orientação, que é o seguinte... Quando ele subiu era a União Soviética. Quando ele voltou já não era mais. Ele já falou, meu Deus, meu vestibular está muito ruim realmente. Agora, agora está se falando, essa semana se falou muito de antenas que a NASA estaria colocando num projeto de 100 milhões de dólares, que recebeu um monte de críticas, para tentar receber contatos com civilizações extraterrestres. O que você acha disso e o que se conversa na NASA a respeito disso? Esse programa é um programa sério. Nós recebemos
quando eu estava lá, recebemos palestra sobre exobiology, biologia extraterrestrial. Um assunto sério. O problema é que sofre muita influência da igreja. Por quê? Você pega, vamos pensar em épocas passadas da Terra, que você pega na época o geocentrismo, que era a Terra era o centro do universo, que era uma questão religiosa isso, quer dizer, nós, filhos de Deus... Mas hoje em dia não é mais. Aí Copérnico, exatamente, foi caçado, etc. Então, mas eu ainda acho que ainda sofre isso, por exemplo. Não, mas hoje, depois do Teatro Chardin, que tem uma teoria, inclusive assim, do Cristo cósmico, quer dizer, a evolução, exatamente. Quer dizer, o homem veio para povoar, não a exatamente. Terra, tudo. Exatamente. E, bom, a minha opinião nisso é, bom, se a NASA gastou 100 milhões de dólares num projeto para receber radiofrequência de outros planetas, é porque alguma coisa ela deve saber que nós não sabemos. Quer dizer, o Senado americano... Pode ter alguma coisa lá? Mas... Quer dizer, pode ser que o homem, seja o homem, não só o homem da Terra, né, mas o ser humano pode ser... Mas eu acho que é uma presunção nossa, da mesma maneira que era uma presunção nossa achar que a Terra era o centro do universo, achar que nós somos os únicos habitantes do universo. Quer dizer, eu acho que é o mesmo tipo de presunção. Mas na NASA não se fala nisso. Se fala nisso. E fala seriamente. O pessoal da NASA acha que certamente existem outros mundos habitados. Eles estão investindo 100 milhões de dólares nisso. Então, quer dizer, acham e conseguem convencer o Senado americano para liberar o dinheiro. A única coisa que me espanta é que quando aparece esse negócio de disco voador, essas coisas e tal, eles só vão para o interior. O que é? Por causa da música sertaneja, o que é? Não é interessante isso? É interessante. Só aparece lá, não sei o que, em Barbacena. Foi assustar a avó do Milton em Barbacena. É falta do que fazer, né? Sai uma missão de astronautas extraterrestres. Qual é a missão? Vamos dar um susto na avó do Milton em Barbacena. Aí aparece, e sai tudo correndo. Tem um ponto interessante nessa antena que eles estão querendo montar, que é o seguinte. Eles estão recebendo ondas e estão emitindo também. Então eles estão emitindo ondas para o espaço aberto com frequência de amizade, etc. Se eles receberem uma transmissão de volta, segundo a NASA, eles vão fazer uma convenção mundial para ver se vale a pena ou não responder. Porque em respondendo uma mensagem desse tipo, você mostra o grau de evolução que a Terra tem. Sim, mas do momento que você coloca essa antena para captar essa mensagem, você já mostra qual é um certo tipo de evolução. Mas eles ainda, bom, os extraterrestres ainda não saberiam disso. Ah, você disse o seguinte, em vez de partir mensagem daqui... Exatamente. Porque também da NASA mandam mensagens há muitos anos. Há muitos anos. E não teve nenhuma resposta. Não, ainda não. Então a ideia é saber se por acaso receberem... uma mensagem, se eles devem responder. E o que devem dizer, ou se não devem responder. Como é que é a vida na Terra? Exato. Durante a semana é meio fraco, mas sábado, sexta... Se quiser vir no fim de semana, tem cerveja, etc. Então... Quer dizer que isso é um papo, quer dizer, não é uma coisa descartada. Não, de maneira alguma. Eles levam muito a sério. Levam muito a sério. Bom, aqui no Brasil nós somos quase 40 anos atrasados nessa corrida espacial. Então, 40 anos? Corrida espacial? Não, o INPE está lançando o primeiro satélite agora. O primeiro satélite brasileiro. Temos um programa de veículo lançador de satélite. De corrida espacial equivale a 400 anos. Foi nesse século que nós descobrimos o laser, descobrimos a televisão. Isso aqui foi descoberto nesse século. Não, e o próprio avião só começou a voar no fim do século passado, né? Santos Dumont ou os irmãos lá. E nesse começo do século. Então, quer dizer, a evolução tecnológica que houve nesse século foi fabulosa. Então é possível que de repente se receba aí uma mensagem via NASA. Via NASA. Ô Márcio, é verdade que as defesas do astronauta, quer dizer, o seu sistema imunológico fica muito combalido quando ele está lá no... eles têm estudado isso. É? Parece... tem vários problemas. Quer dizer, não é legal mesmo ficar lá, né? Um dos maiores problemas... Bom, o Space Shuttle ele faz o seguinte. Tem muita gente que acha que o Space Shuttle, que é aquele aviãozinho com aqueles foguetes do lado, ele sai em linha reta da Terra, quer dizer, ele sai em direção perpendicular. Bom, se isso acontecesse, ele cairia e esborracharia por causa da velocidade da Terra. O que acontece é que ele sai numa velocidade tangencial tão grande que ele não consegue acertar a superfície da Terra. Ou seja, ele fica rodando ao redor da Terra. Mas isso porque ele está indo muito rápido. Então, essa sensação de queda livre. Isso aí gera problemas, por exemplo, no sistema de fluxo de sangue do astronauta. O que acontece? Aqui na Terra, você fica em pé, o sangue desce para a região das pernas. Você vai para o espaço, como não tem nada puxando para a região das pernas, esse sangue vem para a caixa torácica, para a cabeça. Aí acontece o que a gente chama de puffy face. Fica a carinha toda inchadinha o astronauta.
E o que o cérebro, como é que o organismo reage contra isso? Nós temos sensores, os baroflexores, os baroreceptores, corrijam-me os médicos, que indicam, acham que esse crescimento de fluido na região torácica na cabeça se deve a uma alta de pressão. Então ele manda mensagem para o coração, baixo batimento cardíaco, manda uma mensagem para, vão eliminar fluido. Então ele urina mais, defeca mais, para eliminar fluido. E o que acontece? O astronauta em 15 dias ele tem uma menor quantidade de fluido no corpo. Quer dizer, ele fica desidratado. Até aí tudo bem, só que quando ele volta para a Terra, claro, o fluido desce e ele fica com menos oxigenação no cérebro. Então ele tem uma coisa chamada intolerância ortostática. Fica com menos oxigenação no cérebro e desmaia. É o que acontece quando você está deitado muito tempo, você levanta rápido, escurece você a sente vista. Aquilo, Exatamente. Escurece a vista, você parece que vai... E o grande problema disso é que eu estava falando da navezinha rodando ao redor da Terra, é quando ela volta para a Terra, o que ela faz? Ela vem chapada, ela abre o fundo da espaçonave e vem raspando na atmosfera, no ar. E esse atrito faz com que ela diminua a velocidade, nesse diminuir a velocidade ela é atraída e começa a cair. Nessa queda ela vem planando e pousa planando, ou seja, o astronauta tem uma chance de pousar nessa nave. Se ele errar esse pouso, ele morre, explode a astronave. É aquela chamada entrada... Reentrada. Exatamente. Então ele tem uma chance de pousar. E se ele errar nessa primeira chance, ele morre. Então eu tenho um problema, ele está tentando pousar e sofre esse problema da intolerância, ou está desmaia ali. Os outros atrás... É chato, eles não têm um probleminha. E como é que faz para ele não ter esse desmaio? O que eles fazem é, eles pegam água, uma mistura de água e sal, e o astronauta bebe isso antes de voltar para a Terra, antes de começar a operação de reentrada. Então ele se reidrata, isso tem resolvido os problemas de nível é testado satisfatório. Aqui, quer dizer, se criam as mesmas condições da falta de gravidade nos centros espaciais tipo NASA, etc. Não, impossível. Não, o que eles fazem... Semelhante ou não? Eles têm uma operação que chama voo parabólico. É um avião 707, eu acredito, não sei se é um 707. Bom, é um avião que eles fazem um voo parabólico. Esse avião sobe e cai. Ele sobe numa altura estupenda e depois ele cai, simplesmente faz um voo parabólico. Nessa queda, tudo que está dentro dele está caindo em queda livre e começa a flutuar. Aí eles têm em torno de 20 segundos, 25 segundos para testar experimentos. Só que esses 20, 25 segundos, de maneira alguma, é suficiente para fazer variações metabólicas ou... Pois é, como é que eles chegaram à conclusão que o astronauta iria desmaiar? Através de estudo? Através de estudo. Suposições, etc. Isso até desde a época do Projeto Mercury. Quer dizer, foram os primeiros voos, eles já fizeram milhões e milhões de testes dos astronautas antes de colocar os astronautas no espaço. O que era totalmente idiota, porque o astronauta chegou a ficar 15, 20 minutos a primeira vez, depois... Foi quase que um voo parabólico mesmo, o primeiro astronauta. A primeira experiência. A primeira experiência. Bom, eu comecei aqui com o estudante Márcio Flávio Dutra de Moraes, que passou 2 meses estudando na NASA. Ô Márcio, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente...